Hoje saiu uma matéria que é a leitura, basicamente, dos fatos que ocorreram no mundo dessas 2 últimas semanas. Nessas últimas semanas, uma das coisas mais relevantes que aconteceu foi a saída do faturamento das grandes empresas, principalmente as de tecnologia. Como a live hoje fala de coisas primitivas e de tecnologia, essa é uma notícia relevante para você. Quando saem esses balanços das empresas de tecnologia, significa que eles mostram ali como foi o desempenho dessas empresas, geralmente nas bolsas de valores e tudo mais. A grande maioria delas já está numa bolsa de valor específica, tá? E tem muito brasileiro lá agora, principalmente aqueles que querem fugir do governo. Então estão investindo lá fora, pelo menos quem tem juízo. Porque quem tem juízo não está deixando o dinheiro do Brasil, certo? Não preciso falar mais sobre isso. Drex e tudo mais que está vindo por aí. E já já o governo só vai sobrar roubar mais você. Ou seja, começar a confiscar dinheiro das contas. Então, cai fora disso. Tecnologia vai te ajudar nesse momento. Prata também. Só que prata e tecnologia são duas coisas que não parecem se conversar muito, né? Porque uma é totalmente primitiva, cara. Jesus foi vítima de moedas de prata. Jesus, há 2000 anos. E olha que nessa época as moedas já eram velhas. Tem sestércios de prata aí espalhados pelo mundo, ainda até hoje. E essas moedas de prata de antigamente valem até hoje. Se você pegar uma daquelas moedas de Judas e sair para negociar agora, ela vai valer o mesmo que ela valia na época do Judas. Que ridículo, né? Mas é verdade. Tá? Lógico, com preços atuais. Mas voltando, quando essas empresas anunciaram ali os seus desempenhos, também anunciaram como vão ser seus próximos investimentos. Na onda, os Estados Unidos da América, com o senhor Trump, Musk e toda a tropa, também anunciaram que vão, a partir de 2025, ou seja, agora, começar um mega investimento de meio trilhão em inteligência artificial. Ao mesmo tempo, as grandes big techs fizeram o mesmo anúncio. Nós também vamos investir. Vai buscar quem quiser a fonte, está em todo lugar. Saiu nos principais canais de economia, saiu nos balanços das empresas. Eles estão investindo em pesquisa um valor 200 milhões mais alto que o PIB do Brasil. O PIB do Brasil, que é de 2 ponto cacetada trilhão, eles estão colocando 20 bilhões a mais. 5 empresas, mais o governo americano. Tá? 5 empresas privadas. Google, Meta, Amazon. 5 empresas vão gastar em tecnologia o equivalente ao PIB do Brasil, só de inteligência artificial. Os investimentos dessas empresas em outras categorias de tecnologia talvez seja ainda maior, porque alguns deles têm investimentos diversos. Né? O Facebook tem o Meta, o Google tem 500 iniciativas digitais, cada uma mais rentável que a outra, inclusive essa que nos abriga aqui. Pois bem, quanto o Brasil vai investir em inteligência artificial? Alguém sabe qual é o investimento do governo brasileiro ou de alguma empresa brasileira em inteligência artificial? Zero. Enquanto uns vão investir valores mais altos que o PIB do Brasil, que é a soma de todas as riquezas do Brasil, outros fingem que ela não existe. Saiba você que quando essa onda real de inteligência artificial bater de verdade, ela vai ser uma onda gigantesca. E quem tiver no caminho, ela vai levar. Ou seja, o resto do mundo. Porque a China, ela não tem de verdade um critério que você pode confiar, assim. Não dá para você confiar muito no que os chineses falam. Porque hoje eles estão falando para o mundo que eles estão quebrados. E ao mesmo tempo que eles estão quebrados, eles estão lançando inteligência artificial de graça no mercado. Essa aí, chinesa, que quase derrubou as bolsas, ou derrubou por uma semana, né? Criou pânico e tudo mais. E é uma inteligência artificial comum, de graça, que você vai lá e usa. Não tem comida de graça, sobrevivencialista. Não tem. Você pode até achar que ele está de graça, mas não está de graça. Algum interesse tem aí. Alguma coisa tem aí. Não bastasse a China já está mudando o fluxo de internet do mundo inteiro? Agora eles também querem pegar isso para alimentar a inteligência artificial dele e coletar dados do mundo inteiro. É óbvio, não vai dar de graça uma tecnologia dessa que os caras gastaram uma bala ali para criar. Vocês entenderam? E nós aqui, como é que ficamos? Novamente,
Nós somos uma comunidade rural que serve para criar commodities para o mundo. E a gente fala isso aqui o tempo todo. Não que commodity seja ruim, porque isso aqui é uma commodity. Parece que nós paramos ali no tempo e nós chegamos até a época que criaram motor de carro, alguns aí, e chegamos ali e paramos. De resto, vamos ver quem vai dar alguma migalha de tecnologia para a gente, porque nós não temos condições de criar uma lanterna LED no Brasil. Queer LED. E olha que essa já está sendo substituída. Queer LED, aquelas que quando você abre assim, ó, aparece um negocinho quadradinho lá no horizonte, lá, fica horrível, né? Uma merda essa lanterna. Acontece que mesmo na roça, às vezes, alguém aqui desenvolve alguma tecnologia. E é por isso que, graças ao favor de outros povos, hoje a gente não esfrega 2 pauzinhos para fazer fogo. Que maravilha. Algumas coisas começam a chegar. Alguns favores que ainda não foram barrados por tecnologia lá de fora. Porque a gente não vai desenvolver mesmo. A gente vai, no máximo, copiar e usar. Para nós cabe ainda a tecnologia primitiva. Chegamos a isso. É um país de ladrões corruptos, então a gente fica na nossa. É como se nós nos escondêssemos das autoridades. Que os Estados Unidos não olhem para mim. Eu vou me aliar lá com o Irã, porque lá eles não pegam no pé e não ficam fazendo auditoria. Quando você não tem uma tecnologia e ela está em alta, o que você pode fazer é piratear, roubar, usar de forma ilegal. Como você vai usar legalmente o chat GPT? Se os Estados Unidos disser que não pode. Como você vai usar uma rede social? Como você vai usar, sei lá, a inteligência artificial que está bombando no momento? Se alguém lá não disser que você pode, você não vai usar. Uma das regiões mais favoráveis para se plantar café é na Alta Mogiana. A Alta Mogiana fica em São Paulo, região de Mogi das Cruzes, aquele pedaço todo ali. Franca. A partir do momento que você decidiu plantar, você pode ter um resultado aleatório ali. Você tem, geralmente, aquele que se espera. Geralmente. Mas quantas vezes nós já falamos aqui, só do Rio Grande do Sul, da quantidade de colheita de arroz perdido? Quantas vezes? Trocentas, né? E se a gente for falar de outros lugares? Trocentas. Milho no Goiás? Trocentas. Às vezes perde. Perde em São Paulo? Perde? Não perde. Se perder, perde uma vez. No outro dia, está tudo consertado e tudo com mangueira de irrigação, e São Paulo funciona na base da irrigação artificial inteira. Não se perde mais colheita de cebola. Está sempre no top, no ranking dos melhores produtores, mesmo nas áreas rurais, de goiaba, de qualquer coisa. Por que isso? Porque está preparado para não tomar um tombo. Já os outros produtores de outros estados contam com a sorte. Se eles não gastam com irrigação, com preparo prévio, eles ganham mais dinheiro. Ou seja, vai que ele ganha o mesmo dinheiro, mas sobra mais na mão dele. Então, a ganância não deixa o cara ir lá e preparar a lavoura para ela resistir ao que vai acontecer. E para nós sobrevivencialistas, isso é interessante. Porque se você tem a sua casa preparada sem pensar em detalhe nenhum, você pode gastar 50 mil na sua horta. Eu gastei 4, que para mim é dinheiro para caralho. Só para saber. Eu sou um duro fodido. 4 pau de mangueira, irrigação, sombrite e outras coisas, é pesado. Você vê os caras aí na internet, canais famosos aí na internet, falando que com um investimento de 2 pau, você colhe 50 mil mudas. E é verdade. Em 500 metros quadrados, você colhe tanto. Você colhe se não der nenhum problema. E você investe só 2 mil, se você tiver uma sorte da porra. Que só de monte você gasta R$ 1.500. O resto é terra e esterco. Né? Não é. Você tem uma porrada de coisas que você tem que pôr na terra. O tomate se cuida diferente do que se cuida do milho. A mandioca depende de um ponto e que as outras coisas não têm. Mas eu não estava falando de tecnologia. Como é que eu regredi para a horta? Pois é, né? É aí que eu falo para vocês. Tudo interligado. Tudo está interligado. Quando eu acionei a ferramenta chamada placa solar na minha casa, eu automaticamente liguei uma Bluette lá no meu sistema de irrigação. Eu trouxe tecnologia de ponta, porque essas baterias são o que tem de melhor hoje para o sobrevivencialista, e fundi ela lá na horta, lá com os pés de tomate, com batata doce,
com milho. E, ao mesmo tempo que eu tenho essa tecnologia lá, eu também tenho a tecnologia da manivela aqui para poder moer tudo isso que eu colho das minhas hortas. As escolhas tecnológicas que você faz não afetam só o macro, as grandes inteligências artificiais. Não, porque um livro de horta bom, você pega na Embrapa, de graça, no livro, no papel. Você monta uma biblioteca para horta e para abrigo, para o que você quiser, que seja básico, facilmente aí na tua casa. Você nem precisa da internet. Dá para fazer no papel, no impresso, porque uma coisa é você ter o impresso. Outra coisa é você saber matar e limpar a galinha. Que porra, matar a galinha, que bagaça primitiva, né? É quase tão primitivo quanto a prata. Usar prata para negociar. Se você não fizer absolutamente nada, você tem uma chance muito grande de perder até a sua colheita de quintal, a sua comidinha de quintal. Quiçá as comidas que você tem armazenado aí na sua casa. Tipo aquela ali, ó. Se você não olhar, não verificar tudo direitinho, você corre o risco de perder. Basta um caruncho e um arroz mal olhado que você perde o lote todo. Todo. Quilos e quilos de preparação. E já tem gente aqui que perdeu isso daí. Uma encruzilhada que, para a sobrevivência, você tem coisas mais primitivas, vamos colocar assim, como fazer compostagem, por exemplo, meter a mão na merda, andando ao mesmo tempo do lado de coisas automaticamente, ridiculamente tecnológicas, como um Bitcoin. Eu sou de uma época onde eu vi a maioria das tecnologias nascendo. E hoje estou eu sentado aqui usando uma delas, com a idade que eu tenho, com o meu histórico e tudo mais. Ainda estou sentado aqui usando uma tecnologia. E tem muita gente aí que já sabe tudo de inteligência artificial, sabe tudo de tudo. Existe uma geração que agora que você começa a explicar algo que é clássico, ele fala, eu sei. Porque acho que nasceu com como chama? Chip na cabeça. Esse talvez seja o tal chip que todo mundo fala. Já nasceu com o humano 2.0 ali. Porque a minha geração foi uma geração que tinha que aprender tudo. Eu aprendi datilografia. Se você queria trabalhar e não fosse com graxa, você tinha que saber datilografar. E se fale o quão devagar quanto precisar, Batata. Rezando pela sua recuperação. Que Deus abençoe você, Dona Raposa e os filhotes. Eu não tenho como agradecer vocês todos. Muita gente já teria abandonado o canal há muito tempo. Tá? As pessoas não gostam de seguir quem não está na woke, na lacração, no auge. É comum sempre que um influenciador, querendo ou não, nós somos, tenha um problema, que ele simplesmente desapareça e volte depois como se nada aconteceu. Nós continuamos aqui, porque afinal de contas até o Ano Novo e Natal a gente passou junto. Porque agora a gente ia desaparecer. Né? A verdade é que eu estou na recuperação, eu estou numa fase de dor extrema, dor mesmo, curta e grossa, assim. Tá? O coração parece que está bem, mas eu sinto dores absurdas. Essa cirurgia é extremamente dolorida. Ela abre o peito de verdade. Eu tenho até agora na garganta ainda as marcas do fórceps, que não saiu. A alta virá com 9 meses, com 6 meses, mais 90 dias. E, segundo dizem, a dor vai diminuindo um pouquinho por dia. Não tem uma coisa que simplesmente faz ela passar. Então, nesse período, tome paracetamol, tome dipirona, não posso usar remédios de outro tipo. Tem que só doer e aguentar mesmo, na compressinha. É isso. Michele, muito obrigado. Corujão, grande camarada, você está sempre por aqui, né, Corujão? Batata, muito bom ver você se recuperando, mestre. Seja, a batalha continua. Parabéns. E vai sempre continuar. Essa é a máxima do sobrevivente. Todo dia você tem que levantar, matar os seus gigantes, buscar as suas, no nosso caso, preparações, evoluir sempre, investir sempre, se aprimorar sempre. Você nunca sabe quando a merda vai acontecer. E quando ela bate direto no ventilador. Em qualquer outro cenário, eu estaria muito mais desesperado do que eu estou agora. Agora eu perdi meu salário e minha fonte de renda. Eu podia ter perdido muito mais. Muito mais mesmo. Mas a gente vai dando um jeito. A gente vai lutando, fazendo mais, plantando mais, tentando colher mais, lutando.
como sempre foi. Você está perguntando para mim se eu acho que a vida vai ficar fácil? Não tem como ficar fácil. Tudo está se deteriorando. E muitas vezes nem é culpa, se você quer saber, só do Lula. O Lula é um bosta mesmo, que não sabe o que faz. Eu já deixei muito claro aqui, para quem não sabe, eu sou monarquista. Por mim, o Brasil voltava para o império. Nem de democracia eu gosto. Esse tal Estado Democrático de Direito, por mim, pega fogo. Eu prefiro 1000 vezes, e eu gostaria 1000 vezes mais de viver na monarquia, no império, do que nesse sistema podre que existe aí. Né? Mas Dom Pedro foi um puta de um cuzão e deixou meia dúzia de pé de barro tomar a coroa dele. Mas, enfim, então eu não tenho carinho nenhum por isso. Mas o fato é que não é só o Lula. O Lula faz muita merda. Muita. Ele abre a boca e ele faz merda. Ele existir é uma merda. A corja dele é outra merda. Só que o mundo todo está complicado. O mundo todo está complicado. E quando você vê uma preparação que vale a pena, é uma preparação para a guerra. O mundo está se preparando para a guerra. E tem várias acontecendo agora. Daí você pensa, será que pelo menos por uma guerra eu consigo me preparar? O mundo virou e nada mais desvira, concordo com você. Vai ser muito difícil desvirar. Você vai ter que ter um cara doido, fazendo coisas impopulares na marra. É isso. No modo bonzinho, não vai virar mais. Por exemplo, o Trump acabou decretou o fim da cultura woke, inclusão, aquelas viadagens todas que estavam rolando, né? Agora todos somos iguais perante a lei e não precisa mais ter privilégio para ninguém. As empresas não precisam mais se fuder para ter um menino sentado lá só para agradar. As marcas estão saindo fora, todo mundo tá. Só que se você parar para pensar, essa detonação que ele está fazendo, o Putin fez antes da guerra da Ucrânia, exatamente igual, por outros motivos. Então chega de viado aqui na Rússia. Você pode dar a bunda, você só não pode dar a bunda em público. Você pode fazer viadagem. Você faz viadagem na sua casa, você não precisa publicar seus vídeos de putaria para todo mundo e tentar converter a criancinha a fazer uma cirurgia de mudança de sexo. Não precisa. Se você fizer isso, você vai em cana. Nossa, os defensores da viadagem quase morreram. Imagina, que regime ditatorial. Que senão o país não teria homem mais. Ia ter o que virou os Estados Unidos. Aí entrou o Trump e falou, não, chega. Agora menina é menina, menina é menina. Nós temos homens e mulheres. Qualquer coisa nesse meio é por conta e risco dos outros. Mas, por outro lado, o político não pode falar nada. Se ele se mostrar um trisquinho mais radical, ele é preso, condenado, encarcerado, qualquer coisa. Se o cara falar levante e lute, acabou. Olha, ele está incitando um Estado antidemocrático, Alexandre de Moraes vai buscar ele lá na casa dele. Não se desculpe, pois é a sua gentileza e coragem de mostrar suas técnicas de sobrevivência que fazem muita gente vir aqui no meu canal. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Que continue vendo. Só não sai daqui sem deixar o like, porque senão a gente desaparece. E essa, como é uma live importante, que abre os olhos de muita gente, ela devia ser mais compartilhada. Então, se você ainda não compartilhou, compartilhe. Aqui é exatamente isso. Por isso que eu falo que no Brasil Império, nós também, se o imperador tivesse passado a régua naqueles filhos da puta, nós seríamos um outro país hoje. Aqui também, mas aqui eu tenho uma vantagem, né? Eu tenho 15 pés de café plantado e alguns já começando a dar a primeira florada. O outro já na segunda, terceira. A gente trabalha muito com percepção e não com achismo, né? Então a gente percebe o que está acontecendo. E quando você... Café fake é foda. Quando você está nessa há muito tempo e você abre e expande a sua consciência sobrevivencialista, você acaba percebendo onde o risco está. E onde está a resposta para você se preparar também. Não é adivinhação e nem milagre. É percepção, eu acho. Que muita gente tem. Não, agora o Batata tira onda. Eu nem tiro mais onda, cara. Só de preço do arroz já dá para tirar onda pra caramba. Preço do café, autossuficiência em feijão. Eu tenho frango, eu tenho ovo. Agora eu tô comendo ovo de pato, igual o Lula. As patas da raposa tá botando que nem umas loucas.